Capricórnio, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez às cartas terapêuticas. Toma uma respiração profunda, se conecta com o momento presente, se conecta com a pessoa amada, porque será uma leitura voltada para o amor. Vamos verificar aqui a sua energia, passado, presente e futuro, e vamos ter uma dimensão, uma área da nossa leitura só voltada para a vida amorosa e afetiva, tá bom? Se você veio aqui para essa leitura para ver o signo do seu amor, então, meus amores, eu vou narrar para vocês essa parte do vídeo, porque infelizmente o meu áudio parou de gravar de novo, mas não podemos perder a continuidade, porque a leitura foi muito interessante, então eu vou narrar para vocês. Vamos agora fazer uma análise de um passado recente que você vem vivendo, a energia que está no teu passado recente, e veio aí a carta do Rei de Ouros, o Rei de Pentáculos, que nesse momento eu já senti a energia de uma pessoa que está comprometida em algum outro relacionamento. Esse Rei de Ouros, ele quando apareceu na mesa, eu já tive essa sensação, eu já senti intuitivamente a energia a energia masculina, né? Que essa carta, ela representa uma energia masculina, então você adapte para a sua realidade. Mas de início eu já senti essa energia de comprometimento, como se essa pessoa fosse uma pessoa comprometida, tá? E aí veio no momento presente, na verdade está no fundo do deck essa carta, a carta do Ás de Espadas, que é sobre uma verdade em relação a esse rei. Talvez você, a esta pessoa, né? Em relação a essa pessoa. Talvez você não tenha ainda esse conhecimento, ou talvez você já saiba dessa situação, mas você ainda não tem uma total clareza sobre as verdadeiras intenções desta pessoa, né? Porque o Rei de Ouros, o Rei de Pentáculos, é uma pessoa que é muito almejada. Essa pessoa é uma pessoa que representa bem a figura paterna, a figura masculina, né? É uma pessoa que é provedora, ela provê a sua família, então passa essa impressão de uma pessoa responsável. Para o momento presente, a carta do 4 de Espadas, que é uma carta que fala sobre uma pausa, que fala sobre um adiamento. Então, provavelmente você está vivendo uma pausa, está numa situação na qual vocês talvez se encontrem afastados, o relacionamento deu uma parada, o envolvimento de vocês deu uma estacionada, né? Para o momento presente em relação a essa pessoa. E essa carta do 4 de Espadas representa uma espera onde você está nesse momento. Agora, no fundo do deck, veio a carta do Eremita, que foi mais uma confirmação para nos mostrar que provavelmente você vem numa energia de solitude, você vem numa energia de solidão, de solitude e com o coraçãozinho partido, que é o que representa essa carta do 3 de Espadas. No fundo do deck, o Eremita novamente. Então temos claramente uma história na qual você vinha no envolvimento com alguém que não estava totalmente comprometido a você. Provavelmente essa pessoa é uma pessoa comprometida a uma outra situação, a uma outra, até inclusive pode ser até uma outra família, né? Tem um outro envolvimento. O Rei de Ouros também representa uma pessoa muito comprometida ao trabalho, aos seus próprios interesses. Forte a energia
do elemento terra, que é a energia de Capricórnio, Virgem e Touro, tá? Pode ser que você esteja se envolvendo com alguém desses signos. E aí nós temos a carta do 7 de espadas. Temos a carta do 7 de espadas ali. E no fundo do deck temos o 3 de paus. 7 de espadas representando ali uma conversa, né? Uma inverdade, muitas mentiras. O 7 de espadas representa engano, tá, meus amores? E ali com o 3 de paus representando também uma terceira energia. No fundo do deck nós temos o 9 de paus, que representa sofrimento, pensamentos ruminantes, uma situação de sofrimento, de perda de energia que você vem enfrentando por conta desse rei de ouros. Então aqui a gente pode tomar, foi a hora da leitura na qual eu tomei consciência do que estava acontecendo. E aí, claramente, você tem essa dinâmica na qual você se encontra presa ou preso, né? Essa leitura também pode estar espelhada e você pode ser esse rei de ouros que está preso numa situação e se envolvendo também com uma outra pessoa, né? Essa leitura ela foi muito clara e objetiva. Temos ali uma terceira energia. E nós vamos ver o que as cartas irá trazer para vocês, tá? Vamos pedir ali um conselho das cartas, uma clarificação para você poder seguir, para você poder tomar a sua decisão da melhor forma possível, tá bom, meus amores? Vamos aguardar o que o universo tem para falar para vocês. O que mais para os capricornianos? É uma situação que muitas pessoas vêm vivendo, né? Provavelmente uma dinâmica de chama gêmea. Mais para frente a gente vai explorar esse assunto. Você que está vivendo. Ali temos ali o 8 de ouros, 8 de ouros para você. Estamos na parte do conselho, do aconselhamento. Então, esse 8 de ouros fala para você focar nos seus objetivos, nas suas metas, nos seus próprios anseios. Fala sobre um crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal também, tá? Vamos ver o que mais que vem na parte do aconselhamento. Ali nós temos o Pajem de Espadas, que fala sobre curiosidade. E nesse momento da leitura, eu chamo a tua atenção para você tomar muito cuidado, para você não se prender à curiosidade de saber como a pessoa está. A carta anterior fala de você focar na sua própria vida, no seu próprio desenvolvimento. E esse Pajem de Espada fala sobre stalker, né? Você stalkeando, você olhando a vida da outra pessoa para saber como é que ela está, o que ela está fazendo. Isso é muito, muito difícil de lidar, meus amores, porque quanto mais atenção você dá a uma situação, mais ela vai crescer, tá? Agora eu vou convidar você para assistir o próximo vídeo. A gente vai dar continuidade, vamos falar mais sobre esse pajem do fundo do deck.
Beijos. Capricórnio, tudo bem com vocês? Vamos continuar a sua leitura. Aqui o Pajem de Copas, você ainda com muito amor por esse rei de ouros aqui, né? Você ainda oferecendo o teu amor. Você de forma genuína, você de forma pura e você de forma gentil, até ingênua ou ingênuo, oferecendo amor para essa pessoa. Mas o teu coração está muito machucado. E essa carta do coração, da dor do coração partido, ela está no teu futuro. Então, assim, se você continuar fazendo isso aqui, ó, que é estando em curiosidade, você tendo curiosidade para saber sobre a vida da pessoa, stalkeando a pessoa, buscando redes sociais da pessoa. Se você ficar nessa energia, isso aqui vai continuar. Essa dor aqui, ó, do coração partido, tá? O que mais para Capricórnio, por favor? Mais uma carta, por favor, tarô. Mais uma carta para Capricórnio. A carta veio como um desafio, a mesma carta que estava no fundo do deck, ela veio como desafio aqui, ela veio nessa posição, tá? Então, o grande desafio aqui para você é esse sentimento. Esse sentimento aqui que você precisa controlar, tá? Que é um sentimento puro, que é um sentimento verdadeiro. Mas que esse sentimento, essa energia, ela está sendo depositada, direcionada para o lugar errado. Essa energia, ela está sendo focada, o alvo dela está sendo alguém indisponível, que é esse rei aqui, tá? Isso só causa sofrimento para você. No fundo do deck temos a carta do mundo, que fala sobre ciclos, aprendizagem, novos começos, tá? Então, encerramentos, né, de ciclos, trajetória. Aqui, meus amores, você tinha uma trajetória. Você tinha uma trajetória aqui e você viveu esse período, esse tempo, tá? Todo mundo passa por situações difíceis na vida amorosa, né? Em outras situações também, mas como estamos falando aqui sobre o amor, é uma fase que você viveu, que serve de aprendizagem. Eu sempre falo que o que a gente vive para a gente poder ensinar a outras pessoas, para a gente poder conduzir outras pessoas também, tá? Vamos trazer aqui, vamos constelar com você, tá, Capricórnio? Vou te ajudar. Vou fazer uma constelação aqui com você. Vamos constelar. Você precisa se libertar dessa situação na qual você não está tendo forças, tá? Vamos ver aqui o que as estrelas, o universo tem para ti, para essa situação. Aqui tem o seguinte, você com medo de não, o tema para a nossa constelação vai ser medo de não encontrar um parceiro para construir família. Esse é teu medo, né? Você nesse envolvimento, porque às vezes você acha que tá tarde, tá demorando demais, né? Você às vezes pensa assim, não vai chegar a pessoa certa para mim, a pessoa que eu espero, parece que nunca vai chegar. E aí você acaba caindo pela carência, pela fraqueza. Não podemos julgar você, Capricórnio, porque é normal do ser humano, tá?
a gente sentir vontade e falta de ter alguém. Mas a gente vai trabalhar esse seu medo de ficar sozinho ou sozinha agora, tá? Vamos pegar aqui as cartas pra gente constelar. Você vai imaginar, você vai ficar na frente do espelho e você vai repetir essas palavras comigo, tá? Você vai repetir essas palavras, essas frases. Eu abençoo o seu caminho. A pessoa que você teve o envolvimento, representado aqui por essa leitura pelo rei, esse rei aqui de ouros. Você vai falar o nome dessa pessoa e você vai dizer assim: eu abençoo o seu caminho. Você vai liberar essa pessoa, tá? Segunda coisa que você vai falar, você repete 3 vezes, sabe? Bem com bastante intenção, tá? Eu abençoo o seu caminho, eu abençoo o seu caminho, eu abençoo o seu caminho. Aí você vai falar assim, ó: eu libero você de todos os padrões repetitivos da nossa família. Essa pessoa pode ter tido outras experiências de outras vidas com você, né? Vocês dois pode ter tido esse envolvimento para vocês corrigirem padrões familiares da tua família espiritual, porque essa pessoa pode fazer parte da tua família espiritual. E você aqui precisa consertar isso, tá? Vocês podem ter vivido essa experiência nessa vida para consertar algo de uma outra vida. Eu libero você de todos os padrões repetitivos da nossa família. Muito interessante. E aqui, lei do equilíbrio. O equilíbrio entre o dar e o receber é essencial para uma relação bem-sucedida. Aqui é um conselho do universo para você, falando sobre equilíbrio. Então, essa relação, você não está recebendo o que você merece. Pode ser que para a pessoa é cômoda, né? A situação é cômoda porque a pessoa já tem a estrutura familiar dela. Ela já tem a segurança dela, mas você não. Então, não há equilíbrio, tá? Nessa relação entre o dar e o receber, que é necessário para um relacionamento bem-sucedido, tá? Capricórnio. Olha só que coisa mais linda. No fundo do deck tem assim, ó: agora eu me entrego para algo melhor, algo maior. E você vai falar isso também na frente do espelho. Agora eu me entrego para algo maior, tá? Então, meus amores, no início, logo quando eu fui fazer essa leitura para o elemento terra, me veio uma inspiração muito interessante. E eu ia gravar um vídeo só sobre isso, mas eu deixei para que, se surgisse o assunto na mesa, eu iria falar, tá? Então eu vou aproveitar essa situação aqui que eu percebi aqui nessa energia de você, Capricórnio, que você tá num envolvimento de laço de alma, dinâmica de chama gêmea, alma gêmea, coisas desse tipo, tá? São relacionamentos que vêm de uma outra vida e vêm para nos moldar. Vem para nos moldar, vem para nos desafiar, tá? E eu vou deixar aqui para vocês um conselho, porque aqui é aconselhamento e autoconhecimento, tá? Na dinâmica de chama gêmea, que é uma dinâmica bem complicada, bem difícil, onde a gente tem que lidar com as nossas próprias falhas e faltas e traumas, existe um apego muito grande à pessoa que é a nossa chama, que é o nosso par.
Vamos para o conselho final. E nós estávamos falando sobre dinâmica de chamas gêmeas na leitura de Capricórnio. E eu gostaria de concluir o assunto, um conselho final, né? Então vamos continuar aqui a leitura de Capricórnio e vamos falar sobre essa dinâmica que apareceu na mesa da chama gêmea, da alma gêmea, do laço de alma, tá? Quem já viveu essa situação de laço de alma, de chama gêmea, sabe o quanto é difícil, o quanto é complicado. Eu atendo, meus amores, mulheres aqui no meu espaço que estão há 20 anos, há 15 anos, lutando por um amor, tá? Conheço mulheres de 20, 25 anos, 15 anos, lutando por um amor. E essas mulheres, elas não conseguem evoluir na área amorosa e afetiva por causa dessa dinâmica, desse laço de alma. Que eu vou colocar aqui, vou expor aqui para vocês o que eu penso em relação a isso, tá? Existe relacionamento de vidas passadas? Existe. Mas esses relacionamentos, o objetivo maior do relacionamento de vidas passadas não é manter os dois juntos. É fazer cada um evoluir. E a evolução maior é aquela evolução que você se liberta da dependência do outro. A dependência de ter o outro com você. Quando você rompe isso, esse laço, você se torna uma pessoa liberta, tá? Porque quem entra em dinâmica de chama gêmea sempre fala assim, ó, o objetivo é a união, o objetivo final é a união, o objetivo final é a união. Só que, na verdade, o objetivo final é a libertação. É a libertação da dependência. Porque existe uma trajetória das chamas gêmeas no percurso evolutivo de ambos, um ajudando o outro a evoluir. E quando acontece esse romper, que é a libertação, esse é o objetivo final. É você não ter mais sofrimento, você não sofrer mais por alguém, você não ser mais dependente de uma pessoa, tá? Quando Deus criou Adão completo. Daí Adão foi lá e sentiu falta de um par. E daí Deus tirou a mulher da costela de Adão. E daí então foi só ladeira abaixo, né? A gente sabe da história. Mas, meus amores, essa falta que Adão tinha, que Adão sentiu de ter uma pessoa ali, foi porque ele tirou o foco do espiritual, do mundo espiritual, e colocou o foco no mundo material, tá? Do mundo material. E esse vazio que o Adão, ele passou a sentir, depois que ele colocou esse foco no mundo material, que foi no relacionamento, né? Esse vazio, ele só vai ser preenchido de novo depois que a comunhão com Deus for restabelecida. Depois que Deus passar a preencher esse vazio, esse espaço. Então, na verdade, a gente não sente a falta do outro. A gente sente a necessidade de preenchimento desse vazio, que só espiritualmente a gente consegue. A gente vai ter, vai sentir a falta de ter alguém, assim como a gente sente falta de comer, de se divertir, de dormir. Vai ser uma falta superável. Não vai ser algo que maltrate tanto como é uma dinâmica de chama gêmea. Quem passa por uma dinâmica de chama gêmea sabe o quanto é sofrido. Então, por favor, você que está vendo essa mensagem, vendo esse vídeo,
Busque a tua libertação. Busque caminhar liberta, romper esse laço. Se um dia vocês forem ficar juntos em uma outra vida, no futuro, enfim, vai viver tua vida, porque o que tiver de ser, vai ser. E você, uma vez que você se libertar dessa situação e você chegar a se envolver com uma outra pessoa, não se permita criar uma dependência tão grande como foi criada dessa vez. Isso é a tua evolução. É você saber que você não depende da outra pessoa para estar bem, para estar feliz, tá? Espero que eu tenha sido clara em relação a isso. Vou tirar aqui alguns conselhos para você. O despertar, olha só que coisa linda. Essa carta do despertar, essa pessoa aqui, essa mulher, ela vem dançando, livre. Jesus falou assim, ó, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a gente tem que ser liberta, meus amores. Estar com alguém porque a gente quer, porque a gente escolheu e não porque a gente sente a necessidade. Isso é muito, muito, muito sofrido, tá? O despertar. Desperta, ó tu que dormes. A carta da rota do sucesso. Olha só. Um caminho evolutivo. Um portal aqui para você passar. Sofra, chore o que você tem de chorar. Passe pelo que você tem de passar. Tá? Mas saiba de uma coisa, que o teu tempo é o que tu tem de mais precioso nessa vida. E você pode estar numa situação de anos, dedicado a uma espera, que aqui fala sobre uma espera, esperando por alguém, né? E muita dor, muito sofrimento. E aqui o tarot trouxe a carta do deixar ir, tá? Espiritualidade, eu acabei de falar sobre isso. Aqui, porque antes de Adão focar na vida espiritual, na vida, né, amorosa dele, ele era completo, ele se sentia completo, tá? Então a espiritualidade, o mundo espiritual, Deus, Jesus, o Espírito Santo, ele vai preencher isso ali, esse vazio que você sente, tá? Para você conseguir superar essa falta dessa pessoa. Não é justo com você viver numa dependência dessa forma, tá? E por fim, noite da criação é aquela noite na qual você vai separar para você começar a visualizar o teu futuro. Essa carta tinha saído, acho que para a Virgem. E essa carta, ela funciona como um conselho, tá? O conselho é o seguinte: você precisa visualizar, orar, mentalizar a pessoa que você quer para você. Ore por essa pessoa, pelo seu futuro marido, pelo seu futuro namorado, pelo seu futuro noivo, sem nem você conhecer. Você vai orar por essa pessoa, a pessoa que Deus está preparando para você, está separando para viver ao seu lado, tá? Mas antes você precisa se libertar da necessidade, tá? Aqui no fundo do deck temos a carta da libertação, que não tem outras cartas mais que se encaixe melhor para essa leitura. Carta da libertação, meus amores, que é você se tornando uma pessoa livre e feliz. E você vai conseguir, tá, Capricórnio? Esta é a mensagem, amei a leitura de vocês. É a mensagem que tinha sido inspirada antes de eu começar as leituras. E agora eu entendo por que veio essa inspiração. Fiquem bem, um grande beijo, até as próximas leituras futuras e gratidão por tudo.